sou Augusto Ferreira e comigo está Daniel Alves. Diz olá às pessoas. Olá. E somos os criadores e produtores desse podcast que estreia hoje e que vai dar o modo para se conhecer melhor o universo fascinante da antropologia. Aqui, esperamos que cada conversa seja uma viagem por diferentes formas de viver e pensar o mundo. Neste primeiro episódio, temos como convidado Fernando Florencio, professor no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Possui doutoramento em Estudos Africanos, mestrado também em Estudos Africanos e licenciatura em Antropologia Social. Investiga sobre sistemas políticos africanos, autoridades tradicionais e Estados. Efetua diversos trabalhos de campo em África, nomeadamente em Moçambique e em Angola. Prepara-te para uma conversa envolvente, cheia de conhecimentos e boas histórias. Esperemos que gostem e vamos começar. Bom, então, como já viram na introdução, o nosso primeiro convidado é o professor Fernando Florencio. Se quiserem saber mais sobre ele, é só olhar para o que está escrito. Trabalhem. E então, para começar, gostaria que nos contasse um pouco sobre si, fora ainda do âmbito antropológico. Bom, tipo uma biografia rápida. O que quiser falar, no fundo é muito isto. Então, quer É que dizer, nós já o conhecemos, mas há malta que a pode não o malta não conhecer. conhece. É isso, é isso. Portanto, sou antropólogo de formação, fiz a licenciatura em antropologia no ISCTE, entre 85 e 90. Depois decidi ir para estudos africanos, fiz o mestrado em estudos africanos, também no ISCTE. Depois interrompi a carreira académica porque fui convidado, aliás, convidado não, candidatei para uma missão de direitos humanos no Ruanda, que era uma missão com duas instituições, as Nações Unidas e a União Europeia. Estive lá de 95 a 97, depois regressei e, enfim, por não ter emprego imediato, decidi aí, não, e fui, na verdade, empurrado como alternativa ao desemprego, fazer um doutoramento, não é? E a partir do doutoramento, também fiz o doutoramento sobre estudos africanos e com o doutoramento mais ou menos a meio, em 2001, salvo erro, ou 2002, agora não tenho bem presente, vim para Coimbra dar aulas e desde lá, desde essa altura, sou aqui professor de antropologia. E isso leva-nos à segunda pergunta, que é: porquê antropologia? Houve algum momento, alguma experiência que tenha levado a esta área ou foi algo casual? Não, em boa verdade, quer dizer, eu se quisesse enfabular uma história, podia enfabular, porque a minha mãe era assistente social e na altura trabalhava, ou trabalhou um período na Junta de Freguesia da Amadora, que na década de 60 e se calhar até 70, agora não interessa a data, mas nessa altura, quando eu era miúdo, digamos na década de 60, a Junta a Amadora fazia parte do Conselho de Oeiras, imaginem, não é? E uma das tarefas da minha mãe e da assistente social na altura era o chamado subsídio de pobreza. O Estado Novo tinha um subsídio de pobreza, que é um pouco mais ou menos o que é agora o subsídio de inserção, o rendimento social de inserção. E, portanto, a minha mãe tinha que ir aos bairros fazer inquéritos e muitas das vezes levavam, sobretudo nas férias, não é, para aquele choque de filho da classe média burguesa e saber que havia outros meninos que não tinham tanto como ele, para ele não chatear, na verdade, os pais a pedir isto ou pedir aquilo. Mas isso não teve esse handicap não, esse background, acho que não teve influência absolutamente nenhuma. Eu sempre gostei de duas áreas na minha formação escolar, do liceu, que era filosofia e história.
E nunca me entendi como nem ser filósofo nem historiador. Historiador, sempre tive um grande preconceito contra isso, a ideia de passar dias e dias, horas e horas, meses, anos, a ver papéis coerentes e arquivos históricos. Não. Gosto muito de história, lendo os livros produzidos pelas pessoas historiadores que têm capacidade para isso. Não é? E filosofia não sabia muito bem, na altura, não é? Com 15, 16, 17 anos, o que era a profissão de filósofo. Achava que, enfim, para estar a mandar bocas, estava na mesa do café com amigos, ia-se fumando uns cigarros e a gente filosofava. Era mais ou menos isso que era ser filósofo. E, portanto, acabei por ir para a área de engenharia, porque era por onde ia o pessoal todo na minha idade, aos 15 anos. Além disso, eu também não estava muito vocacionado na altura para estudar, porque faço parte de uma geração contaminada, em boa verdade, porque faço parte daquela geração da linha do Estoril pós 25 de Abril, que foi apanhada com o 25 de Abril naquela fase dos 14, 15 anos, não é? E que, enfim, de repente recebeu, vindo do mundo, todo um conjunto de influências e perdeu-se completamente. A droga entrou por ali dentro, e, portanto, eu lembro que a minha geração tinha um lema, a partir de uma famosa música de um punk britânico, Ian Dury, que era Sex, Drugs and Rock and Roll. E, portanto, quer dizer, estudar, institucionalizar, ter uma vida institucional não era coisa que me, enfim, dissesse alguma coisa. Por via disso também nunca liguei muito à formação policial e depois acabei por ir trabalhar. Fui para a tropa porque era obrigatório na altura, não é? E como não estudava, não podia pedir adiamento, e depois de vir da tropa comecei a trabalhar e percebi o contexto das relações de poder e de hierarquia dentro de uma empresa, nomeadamente uma fábrica, onde eu estava no escalão mais baixo, era operário fabril, e percebi que provavelmente ter um curso dava um jeito qualquer. E então decidi voltar a estudar e, por sorte, aliás, a minha ideia era ir para a engenharia, uma engenharia qualquer. Não sei fazer o quê, porque eu detesto matemática e física, mas acabei por fazer o 12º ano nessas áreas, ter até média para ir para o técnico, e nessa altura um amigo meu estava a estudar Sociologia no ISCTE e Sociologia, na altura, tinha cadeiras em comum com Antropologia e vice-versa, não é? E ele, em conversa, disse-me que era um disparate o que eu fazia ir para o técnico, porque ele conhecia-me bem, não é? E disse, eu acho que para ti, se calhar a Antropologia seria interessante. Coisa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas ele deu-me um manual dele, eu li, achei interessante, voltei novamente ao 12º e de pronto, a partir daí entrei no ISCTE. Daqui logo sinto que tenho muitas parecenças com o facto também de ter ido para uma engenharia em que não fiz absolutamente nada ao fim de 6 meses e depois decidi escolher antropologia. Pode ser que um dia tenha uma carreira parecida. Eu não cheguei a entrar, mas se não o tivesse encontrado, aí 3 ou 4 dias depois ia me inscrever ao técnico. Não é? E agora falando um bocado, e já falou que quando tanto o curso e o doutoramento foi todo focado em estudos africanos, a minha questão é porquê os estudos africanos? Foi uma escolha na altura por gosto ou foi uma questão de... Quer dizer, eu fui muito influenciado, devo confessar, provavelmente, se calhar naquela fase,
A licenciatura no ISCTE, na altura, era uma licenciatura eminentemente teórica. Isso era assumido pelos professores e pela direção da licenciatura, que achavam que uma licenciatura era um modelo muito british até, achavam que a licenciatura dava formação e, portanto, os alunos tinham era que saber ler e escrever, e depois, mais tarde, um doutoramento, então, sim, iam para o terreno e fazer uma prática etnográfica, por exemplo. Ao passo que a licenciatura na Nova já tinha uma componente monográfica, o final, não sei se um semestre, se o que era, tinham que fazer uma monografia. Não é? E eu realmente achava interessantíssimo a ideia de fazer trabalho de campo. Não é? Mas achava pouco interessante a ideia de fazer trabalho de campo em Portugal. Na altura, a maior parte dos antropólogos, quer até os meus professores, quer os meus colegas, estava quase todos a trabalhar sobre o terreno português. Não é? E eu queria ter uma experiência fora de Portugal. Havia um núcleo de professores e de até alunos que tinham sido, enfim, cooptados por esses professores para trabalhar sobre a Índia. Havia uma área indianista, digamos assim, no ISCTE. Eu não fiz parte desse grupo. Também já não havia ainda, digamos que uma veia sul-americana no ISCTE, e já havia um centro de estudos africanos, e pronto, um dos professores tinha feito o seu trabalho de campo. Este estava a fazer a sua tese de doutoramento sobre Moçambique e falou com uma série de ex-alunos, entre os quais eu, para fazer um mestrado em estudos africanos, que era uma coisa que ia começar em 92, eu terminei a licenciatura em 90, e eu achei que, why not? Para mim, na altura, muito sinceramente, África, América Latina, Índia, Oceania, desde que não fosse Europa e Portugal, tudo bem. Ok. Já temos aqui um bocadinho de contexto sobre o percurso profissional e hoje em dia sobre a questão de dar aulas, mas voltando atrás a essa questão do doutoramento e fazer esses estudos africanos, eu pergunto qual é que foi, dentro de todo esse bolo, digamos assim, o trabalho de campo mais desafiador ou marcante durante esse tempo? Bom, trabalho de campo como antropólogo, o mais desafiador foi o primeiro. Eu fui para Moçambique em janeiro de 94 para a tese de mestrado e pronto, eu não tinha instrumentos absolutamente nenhuns. Primeiro porque escolhi um contexto muito difícil, pós-guerra civil. A guerra civil terminou em outubro de 92. Eu cheguei ao terreno no início de fevereiro, fui para Moçambique no início de janeiro, estive na capital, Maputo, um mês, e depois fui para o centro do país, para o distrito do Buzi, que foi uma zona altamente afetada pela guerra civil e onde a guerra começou logo ali, não em 77 inicialmente, mas para aí em 89, 90 começou a guerra e foi muito dura naquela região até 91, um pouco antes da assinatura do Acordo de Paz. Não é? Portanto, as condições... Moçambique era país dos 4, 5 países mais pobres do mundo, na altura, e esta zona, então, era pobrérrima. Não é? Ainda por cima, saí da guerra há menos de 2 anos. Não é? Portanto, as condições de vida das populações eram muito rudimentares e eu muito imbuído de um espírito de trabalho de campo, de imersão, enfim, um pouco com o ideal malinovskiano de uma integração completa na vida dessas populações, decidi ir viver com uma família no meio do mato mesmo. Nem sequer fiquei
numa povoação ou numa aldeia, fiquei aldeamento disperso, como se costumava dizer, a viver com uma família. E, portanto, foi um choque em todos os aspectos. Eu não estava preparado emocionalmente, fisicamente era muito difícil, porque ainda por cima foi uma altura de calor, úmido. Eu decidi, até pelas condições, para vir à cidade, eu demorava 2 dias para chegar à cidade. Havia 2 carros no distrito onde eu estava, na altura, no Buzi. O Buzi é um distrito que tem 5.000 quilómetros quadrados, portanto é relativamente grande, dividido por um rio a meio, e portanto havia 2 carros que transitavam na margem norte do rio. Eu vivia para aí 30 quilómetros na margem sul do rio. Não é? Portanto, a metade do distrito onde eu vivia nem sequer havia carros. Portanto, o percurso era todo feito a pé. Eu, para chegar à cidade da Beira, que é a segunda cidade que me servia de base, digamos assim, eu vinha da família a pé até à sede do distrito, que fica junto ao rio, portanto, caminhava 30 quilómetros, pouco mais ou menos, com o meu assistente. Claro, isso demorava um dia, pois só no outro dia que apanhava um barco, quando existia, um barco para a Beira. E o regresso era a mesma coisa. Portanto, eu só ia à cidade de 5 em 5 semanas, pouco mais ou menos. Não havia telemóvel na altura. Portanto, além disso, é toda uma estrutura social virada para a sobrevivência das pessoas, que eu não estava preparado para enfrentar isso, e, portanto, foi o maior choque primeiro que tive, em termos de trabalho de campo. Já agora, enfim, em termos de experiência pessoal, foi realmente a experiência no Ruanda, isso sim, é outra dimensão. E eu ia pegar exatamente nisso e estava aqui a pensar com tanta história, com tanto tempo a fazer trabalho de campo, qual é que foi os momentos mais caricatos que enfrentou ao longo desse tempo? Coisas assim, descobertas mais fora da caixa, muito mais caricatos, o que é que lhe vem à memória? Bom, ao longo do ponto de vista etnográfico, eu fiz vários trabalhos de campo. Pode ser pessoal também, não há? Pois, ok. Só dividindo, porque fiz esse trabalho de campo para o mestrado, 5 meses e tal. Depois fiz para o doutoramento entre 99 e 2001 ou 98. Deve ter feito para aí uns 18 meses à volta disso. Depois, em Angola, voltei a fazer vários trabalhos de campo de 3 meses, em 2004, 2007 e 2010 foi o último que eu fiz. E há, obviamente, factos variadíssimos, não é? Muitos deles que têm a ver até com, enfim, inocência ou uma certa ingenuidade da minha parte, não é? De ter-me metido em situações que provavelmente não devia ter metido. Em alguns casos a coisa, quer dizer, em todos os casos, de uma maneira ou de outra, acabou por correr bem, ainda estou aqui. Não é? Mas num ou noutro caso foram situações complicadas, não é? Algumas caricatas, não é? Porque os desafios são muito grandes, não é? Eu lembro-me de vez em quando explodia completamente. É muitas vezes difícil em situações de stress e levadas a um certo extremo, nós mesmo treinados para, enfim, não sermos preconceituosos e tudo isso, mas isto está tudo cá dentro e sai, não é? É quase inerente, não é? Não, é incrível, não é? Eu lembro-me, por exemplo, olha, nessa situação que o tal barco que fazia o caminho entre a Vila do Buzi e a cidade da Beira
tinha que sair ou da cidade da Beira ou do Buzi em consonância com a maré, porque o rio tinha partes, quando estava a chegar ao oceano, que estavam muito assoreadas. Aquilo era um batelão enorme e muitas vezes acontecia simplesmente ficar num banco de areia quando a maré estava baixa. O que significa 12 horas, não é? É claro que aquela malta vai preparada para isso, não é? Leva o farnel, digamos assim, porque para eles fazer uma viagem é tipo, ok, pode demorar 2 horas, mas pode durar 24 horas, não é? E, por exemplo, para mim, com esta veia ocidental, não é? De um país relativamente organizado, sobretudo ao nível dos transportes, eu calculava, tipo, ok, o barco é às 4 da manhã, mesmo que saia às 4h30, safamos às 6h30, 7 da manhã, estou na beira, não é? Bom, escusado será dizer, o barco nunca saía às 4 da manhã, nunca saía de todo às 4h30, nem às 6, e muitas vezes já saía com a maré baixa e a meio do rio encalhava, invariavelmente. Qual a percentagem de vezes que realmente a coisa correu bem? Isso é importante. Há poucas, talvez 5 ou 10%, não é? Mas a percentagem de vezes em que a minha reação foi sempre a mesma, isto é, não levar água, não levar tabaco nem comida para aguentar as 12 horas, foi sempre. E refilar com toda a gente, também sempre foi a mesma reação, não é? Que depois era engraçado, porque como eu era o único, engraçado, enfim, eu acho que era ridículo mesmo. Como eu era o único branco naquele distrito, portanto era sempre o único branco no batelão, é? Chamavam-lhe até o batelão do americano, como o pessoal dizia. Depois era aquela malta que me acalmava, não é? Porque a malta sim já estava preparada por tudo e portanto era aquela de há de ir, não se estressa, há de ir, não é? E davam-me de comer, e davam-me de beber, e às vezes conseguia fumar cigarros, que também me davam. Enfim, o pessoal ajudava, mas eu nunca consegui, a maior parte das vezes, não estressar com isso, não é? Isso era uma situação muito regular mesmo até, não é? E, portanto, quando isso acontecia, eu confrontava-me sempre com aquela situação de olhar depois para o lado e ver que o pessoal, na verdade, estava todo a gozar com a minha cara, tipo, olha o branco, está estressado, trouxesse o farnel e a água, não é? Porque isto é mesmo assim, não é? Claro. Saltando agora, se calhar, já para uma altura mais recente, digamos assim, como é que é pôde-me dar aulas, desde que começou a dar aulas até hoje, e acima de tudo, como é que vai integrando estas histórias e este componente de trabalho de campo no ensino? Pois, eu sempre tentei fazer isso, não é? Porque desde há muito tempo que eu dou uma cadeira na licenciatura que se chama Etnografia e Trabalho de Campo. E que eu sempre achei que devia dar aos alunos exemplos, quando falava de mim, dar exemplos, que obviamente vêm da literatura e de outros antropólogos, mas quando falava dos meus casos, ser sempre, digamos, mais num aspecto, não como, uau, como fazer como eu fiz, que grandioso, mas ao contrário, não é? Tipo, não façam como eu fiz, não façam o mesmo disparate, não façam esta situação desta maneira, não escolham este contexto para viver ou para trabalhar, enfim, dar os meus exemplos como aspectos a não serem repetidos pelos alunos, não é? Eu noto que é óbvio que desde que comecei a dar aulas em 2001 ou 2002, como eu disse, até à atualidade, o perfil dos alunos de antropologia em Coimbra, eu só falo de Coimbra, não conheço os outros casos, apesar de falar com colegas e não me parecer
haja assim uma diferenciação tão grande como isso, não é? Mas em Coimbra tem vindo a mudar completamente, não é? E eu tenho cada vez mais a noção, e sobretudo a ideia, não é? De que, enfim, cada vez tenho menos interlocução junto dos alunos. Não quer dizer que não haja sempre alunos interessados ou enfim, que estejam com vontade de fazer trabalho de campo, por exemplo, ou queiram seguir a área da antropologia social. Noto que cada vez há menos alunos a quererem ir para a área da antropologia social. Há 2 handicaps na área da antropologia social que eles enunciam imediatamente para não ir para esta área. Tem que ler textos? E escrever. São 2 Bem parecido. Tem que se ler muito, tem que se escrever, e portanto eles não querem, não é? Cada vez vêm menos, e mesmo noto que há muitos que, ouvem estas histórias quase como uma espécie de, enfim, vamos lá ver um filme do Indiana Jones, não é? Se calhar isto é tudo treta que ele está a contar, ou é interessante, olha, enquanto ele está a falar disso, do Buzi, não está a massacrar-nos com um texto teórico do Goethe, ou do Talal Assad, ou do Tim Ingold, ou não sei o quê, nessa perspectiva. E muitos outros nem chegam já aí, acho que estão completamente desligados, não é? E acho que estão dentro do espaço seletivo, e tanto faz tu estares a falar de um trabalho de campo caricato em Moçambique, do Tim Ingold, ou da cárie do dente, não sei quantos, para eles é a mesma coisa. É um frete tudo, e estão aqui, não sei porquê. E pegando nisso, como é que se então dá a volta a isso e como é que se capta a atenção do aluno nos dias de hoje? E se calhar, olhando para os últimos 20 anos em que dá aulas, como é que se capta a atenção deles? Hoje em dia, então, cada vez mais que eles têm quase um déficit da atenção gigante, como é que se capta essa atenção? Como é que os põe a aprender? Bom, queres que eu dê uma resposta Quero. positiva? Não é tipo, uau, cor-de-rosa? Pode elencá-las, positiva, negativa e verdadeira. Ou acabamos com uma visão distópica do ensino superior. Eu sou a favor de tudo. Pronto. É assim, é evidente que há sempre um grupo de alunos que vale a pena. Pronto. Não é? Eu diria que, por exemplo, numa turma hoje em dia de 50 e tal, 60 alunos, tu podes ter meia dúzia deles que vale a pena. Ainda por cima, hoje isso eu noto muito em mim, há uma distinção de género muito grande. As alunas estão muito mais motivadas, interessadas e com um certo grau de maturidade que os alunos não têm. Eu acho que, pela experiência que eu tenho aqui em antropologia, em Coimbra, os alunos hoje, alunos do género masculino, são desinteressados e perdidos em grande medida. Não têm maturidade, acho eu, para estarem numa universidade. Falta-lhes uma espécie de ano propedêutico zero ou qualquer coisa assim. Ao contrário das miúdas, algumas, não é? Digamos, não é? Mas há sempre esse grupinho que vale a pena, que são interessados ou interessadas, que vão às aulas, que te põem desafios, que perguntam coisas, não é? E pronto. Isso alimenta-te. Depois há uma massa de indiferença cada vez maior. Não é? É muito frustrante tu estares a falar, sei lá, de um autor qualquer, Vítor Turner, e daqui a 30 segundos perguntares quem é que estavas a falar e veres o pessoal abaixar os olhos, olhar assim, tipo, a fugir a uma interpelação direta e tudo perguntar, desculpem lá, vocês não sabem de quem é que estamos a falar há 30 segundos?
Portanto, Isso é uma estratégia muito comum, a questão de começar a olhar para cima e para baixo para evitar eu também o usava. contacto. Eu Claro, também é usava. óbvio. Isso já é velho como ao vinho do Porto, não é? Mas sim, mas quer dizer, tu percebes isso. Ou seja, eu acho que a mensagem não vai passando hoje, não é? E eu não sei se provavelmente a idade eu não disse, mas já tenho 65 anos. Eu acho que estou muito convencido, muito sinceramente, que não é só pela questão da idade, mas eu acho que um docente, um professor, ao final de um X número de anos, a dar aulas a uma licenciatura, devia ser dispensado de dar aulas a uma licenciatura. Eu sinto, eu tenho uma apetência hoje e uma maneira de ser, de estar e até expectativas e uma performance para alunos de mestrado e para alunos de doutoramento e, obviamente, para alunos da licenciatura, sobretudo dos primeiros anos. Confesso que tenho cada vez menos resistência, ou por outro, ao contrário, tenho cada vez mais resistência a esse, enfim, esse desligar que eles têm cada vez mais, não é? E, portanto, muitas das vezes já estou a antecipar, confesso, vou a caminho da aula e já vou a pensar, vou dar aula a não sei quantos fulanos, pronto, que vão estar ali parados. E, se eu disser um disparate qualquer, ou simplesmente se eu falar e não preparar a aula, não é? Eles também não dão por isso. Depois dá um ou outro, ou dois ou três, não é? Mas isso sim, confesso que é desmotivador. Então, talvez para fechar esta secção, que é qual é que seria, sei lá, o melhor conselho ou a melhor peça de pensamento dada a um aluno de antropologia atualmente, para o tentar ajudar? Para motivar. Também, sim, para me tentar motivar. Eu acho que é óbvio que um dos grandes desafios e handicaps que os alunos hoje têm vem a montante. Não é? Vem, obviamente, da formação ao nível do preparatório. Não é? Isso faz com que eles não tenham hábitos de leitura e, portanto, para eles ler é quase uma atividade incompreensível. Eu noto que uma parte significativa dos alunos tem uma incapacidade de ler e compreender um texto, mesmo. Eu acho que para eles defrontarem-se com um texto de 20, 30 páginas é provavelmente aquilo que eles leram em todos os últimos anos do secundário, se calhar, o 11º e o 12º. Portanto, terem um texto desses por disciplina, por semana, é demais. E eu acho que isso começa logo por aí. Não é? Eles não conseguem compreender, não conseguem ler um texto e interpretar esse texto. Não é? E, portanto, isso obviamente acaba por criar neles uma desmotivação muito grande. Não é? Provavelmente muitos deles chegam aqui e não sabem o que é que querem, escolheram antropologia. E eu ouço muitas vezes dizer porque é um curso de cultura geral, não é? Mas isso é que é assistir àqueles programas da televisão, tipo, dão 4 respostas para tu acertares na resposta certa, não é? E ganhares um carro. Quer dizer, isso é preciso um esforço. E depois também acho que muitos destes miúdos, até pelas ferramentas atuais, não estão habituados a essa relação esforço, sofrimento e sacrifício, não é? Porque é preciso trabalho, não é? Eu o que lhes digo sempre é não é impossível, desde logo, combinar o lazer com trabalho. E isso eles podem fazer perfeitissimamente. Eles só têm de se organizar
E os exemplos que eles têm que retirar é dos bons colegas. E isso, felizmente, eles têm. Não é? Desde que não sejam preconceituosos e achem que um aluno que tem 16 ou uma aluna 16 ou 17 é um nerd e que não faz mais nada senão estudar. Não é? Falem, e eu digo-lhes, ainda hoje foi o meu discurso, porque comecei hoje a dar Antropologia da Religião, que é uma cadeira que eu costumo dizer-lhes, e disse-lhes, tem um intervalo aberto de insucesso entre 60% e 72,5%. É aberto, um pouco sei de matemática, mas sei que há intervalos fechados. É aberto porque tenho sempre esperança de que baixe dos 60%, mas também há sempre a possibilidade de subir dos 72%, não é? Mas que eles, em vez de falarem com o padrinho ou com a madrinha, que há 3 anos ou 4 anos anda para fazer a cadeira, falem com o colega que está no segundo ano este ano, que o ano passado estava no primeiro e que fez a cadeira. Não é? E eu dou-lhes estes exemplos. O ano passado, a melhor nota foi uma aluna do primeiro ano com 19. Depois houve vários 17 e houve vários 16. Não é? Reforçando aquilo que eu estava a dizer, o primeiro rapaz, nessa escala da melhor nota por aí abaixo, o primeiro rapaz surgiu em 18º lugar. Não é? Também não são muitos eles, obviamente, não é? Mas a esmagadora maioria não fez a cadeira e decidiu. Aliás, é um facto novo. Se calhar estou a demorar muito tempo na resposta, mas acabo já. É um facto novo que até testa esta incapacidade que os alunos têm hoje, e os jovens hoje em dia, para o sofrimento, digamos assim, e para ultrapassar dificuldades, é que até há 2, 3 anos atrás havia muita malta que não fazia a cadeira, mas que tentava fazer a cadeira. O ano passado, só para dar um exemplo, em 94 alunos, 48 decidiram que não faziam a cadeira. Ponto. E eu ainda hoje estava-lhes a dizer, eu lamento informar-vos, não é? Mas, primeiro, a cadeira é obrigatória, não é? Portanto, não vai haver uma reforma tão depressa. E depois, pode sempre acontecer este docente não estar cá para o ano, ou daqui a 2 anos. Mas, entendo, não é? Não podem passar ao lado nem da cadeira, nem do docente. Portanto, não faço este ano. Porquê? Porque não. Para o ano é porque sim, mas para o ano a cadeira é a mesma. Não é? A exigência é exatamente a mesma e o programa é o mesmo. Então, talvez entrando agora na questão mais do mundo binário e antropologia, isto foi uma coisa que nós até vínhamos a falar um bocado antes de começar, que é, existe alguma tecnologia emergente, e nós vínhamos a falar disso, que esteja a mudar a forma como a antropologia está a ser feita, ou a ser ensinada, ou que está a afetar, de alguma maneira, todo este Eu processo? acho que sim. Eu acho que a inteligência artificial, sobretudo a antropologia social, devo já confessar, isso vai ser um bom motivo de palestra, ou lá como é que isso se chama, daqui a uns dias, no dia da antropologia. Não há uma antropologia em Portugal, há antropologias em Portugal. E na minha área da antropologia social e cultural, não posso falar de outra área, eu acho que a inteligência artificial põe problemas sérios. Não pela existência da inteligência artificial como tal, porque as coisas existem e têm sempre uma utilização positiva ou uma utilização negativa, não é? Quando nós só usamos, digamos, em aspectos negativos, adultera a situação. Para nós, antropólogos sociais e culturais, a produção de conhecimento antropológico tem muito a ver com uma relação com a escrita. Nós fazemos investigação, fazemos trabalho de campo, fazemos entrevistas, enfim, recolhemos informação
da experiência e da convivência com as outras pessoas, mas depois temos que escrever sobre isso, não é? E a escrita é sempre algo altamente pessoal, não é? A escrita não é uma coisa... É algo que torna-nos e demonstra a nossa própria subjetividade, a nossa maneira de ser e de estar, a nossa própria emocionalidade, e, portanto, a escrita é sempre algo pessoal, não é? Há até antropólogos que dizem que realmente a etnografia é algo entre a teoria e a escrita, não é? Ora, usaram ferramentas de inteligência artificial, ok, é como usar um computador, não é? Quer dizer, eu não advogo que agora tenho que ir para o terreno com pedra lascada a escrever coisas, não é? Fazer uniformes nas pedras, não é? Das entrevistas, não é? Pronto, ok. Tenho pena, por exemplo, do meu tempo de estudante não haver um programa para transformar aquilo que eu ouvia da entrevista logo em texto, e não ter que estar a ouvir para a frente e para trás de cassete e escrever. Pronto. Isso é uma questão, não é? Mas a inteligência artificial põe hoje desafios, não é? E eu digo imensas vezes isso aos alunos, não é? Vocês usam o chat GPT. Ok, nada contra. A não ser o facto de vocês estarem a pedir ao chat para escrever um texto sobre televisores e vocês não percebem nada de televisores. E, portanto, não têm domínio. Não só o texto não é vosso, não é? Se vão usar o texto tal e qual como ele vem do programa, como não fazem a mínima ideia dos disparates que vêm ali. Não é? Pronto. Não é? E isso está constantemente a acontecer, não é? Que se usem ferramentas e que depois se pessoalize o uso dessas ferramentas, nada contra. É exatamente como isso. É ter uma tecnologia que nos facilita o trabalho, ok, não é? Mas eu não posso usar a inteligência artificial como desculpa para não ler um texto, não é? Ou para não ser eu a escrevê-lo. É? Só como uma questão de utilitarismo e facilitismo. E eu acho que isso depois, enfim, se nós não induzimos, digamos, nos alunos isso, deixamos que eles encarem como natural aquilo que já trazem de trás, não é? Que é, mas eu desde o 10º ano que não escrevo, que utilizo sempre o chat. Não é? E então, aos 35 anos vai continuar a usar. E aos 55, eu acho que isso põe-nos desafios tremendos. Não quer dizer que outras áreas terão as suas dificuldades, mas ciências sociais, então, e humanidades, eu acho que as tecnologias há que ter cuidado com elas e saber usá-las. Esperamos que tenham gostado deste episódio do podcast Pelento Antropólogo. Esta é apenas a parte 1 de 2 partes, com o professor Fernando Florencio. A segunda parte sairá no dia 20 de março. Esperamos por vocês lá. Obrigado.